Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Senhor. Nós vamos estar vendo hoje a continuação das 70 semanas de Daniel, assim como também vamos estar adicionando algumas outras passagens bíblicas para melhor entendimento. Queridos, quero pedir que você acompanhe aí com a sua Bíblia, porque vai ser muito importante. Nós vimos ali no livro de Daniel que nas 70 semanas nós temos aqui um período de 7 semanas desde a ordem da construção, da reconstrução de Jerusalém, depois um período de mais 62 semanas até o momento em que o Messias viesse. Então veio Jesus e foi morto em Jerusalém. Então a cruz está marcando o período final das 69 semanas. Das 70, 69 estão concretizadas até a cruz de Cristo. Porém, pelas 70 semanas normal, se você seguir normal, o que a gente teria? Nós teríamos logo em seguida a última semana. Então essa última semana, ela seria a 70ª semana. E assim, então num período de 490 anos, desde a ordem da reconstrução de Jerusalém até a morte de Jesus, mais 7 anos, terminaria todo o período de tudo aquilo que Deus tinha para Israel. Ou seja, dentro desse plano, a partir do momento que Jesus morreu, Israel teria mais 7 anos para se converter ao Senhor, os gentios também, e é um período que ficaria todo ele ligado à nação de Israel, todo, do princípio ao final da última semana. Mas o que Deus fez? Deus, ele fez uma intervenção. Ele abre um espaço aqui para a igreja. E aí ele prolonga esse período, levando esse período até o momento em que Jesus fosse voltar aqui no final. Então esse período da igreja, eu coloquei ele como um bloco vermelho, porque ele é diferenciado de todo o resto dos 70 anos das 70 semanas de Daniel. Nesse período da igreja, ela tem uma projeção totalmente diferente. Por quê? Porque aqui, quando a igreja entra em ação, ela substitui Israel. Ela substitui Israel em relação aos planos divinos aqui na terra. Israel já havia mostrado claramente que havia perdido ali o momento de se reconciliar com Deus e de aceitar o Messias. Ele rejeitou, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quando os seus não o receberam, Deus abriu a oportunidade através da igreja para que todas as pessoas do mundo pudessem se converter e o evangelho não ficasse mais confinado aos judeus, nem o plano divino aos judeus. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que Deus inaugura o período da igreja de uma forma triunfal. E Deus coloca aqui, logo depois da morte do Senhor Jesus, ele coloca aqui a se cumprir ali 50 dias a partir da Páscoa. Eu coloquei esse P em cima, que é da festa de Pentecostes. Festa de Pentecostes, poder. Deus inaugura de uma forma triunfal a sua igreja. A igreja é concebida na cruz, mas ela nasce no Pentecostes. E ela nasce aqui então de uma forma triunfal. E o que nós temos que perceber, que assim como a igreja começou de uma forma triunfal, ela vai terminar aqui na terra de uma forma triunfal. E qual vai ser essa forma triunfal? Vai ser o arrebatamento da igreja. Então Deus começa, faz o seu período todo aqui, uma história que já está dando mais ou menos 2000 anos, e vai encerrar esse período com o arrebatamento. Aqui Deus desce com o seu poder, aqui ele sobe
a igreja para apresentá-la santa e imaculada a Jesus como uma noiva. Então, imediatamente após o arrebatamento da igreja, todo o foco agora mundial começa a ficar novamente sobre Israel. Israel que vai ter um período aí de 7 semanas, mas não só Israel, mas como o mundo todo. Na realidade agora vai estar faltando a presença da igreja aqui embaixo. Então quando a Bíblia diz, nós vamos ver isso no próximo estudo, que há um que detém o anticristo e é necessário que ele detenha até que ele seja retirado. E quem é que detém o anticristo? É o Espírito Santo. A igreja é o corpo, o Espírito Santo é o espírito. O corpo sem o espírito está morto. O Espírito Santo precisa da igreja para agir fisicamente nessa terra, e a igreja precisa do Espírito Santo. Quando a igreja for arrebatada, então ficará livre o caminho para o anticristo. Por quê? Porque o Espírito Santo que opera através da igreja, as libertações, a pregação do Evangelho e a instrução dos povos e que as pessoas se convertam, isso tudo, esse bloco inteirinho vai ser retirado aqui. Então a igreja vai ficar, ela vai estar sendo julgada por suas atitudes, né? Mas não é um julgamento condenatório, é um julgamento de galardão, de recompensa. E aí logo em seguida começa aqui na terra, aqui embaixo, vai estar começando a última semana de Daniel. Quero colocar aqui também para vocês, não sei se é possível todos verem aqui. A igreja tem vários propósitos, mas quero salientar aqui a visão, a profecia de Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 31, que também foi repetida no livro de Atos 2, do versículo 16 ao versículo 21. Como Pedro mencionou e interpretou, nós vamos ficar só com essa passagem de Atos aqui, mas vocês podem conferir depois em Joel. Essa passagem de Atos, capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 21, no dia de Pentecostes, que foi a entrada triunfal, foi o início triunfal da igreja, o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Aqui sobre toda a carne, é óbvio que aqui o texto está se referindo mais à igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é a junção de todos os povos. Então a igreja recebe esse poder que inauguralmente foi ali, a igreja era feita por judeus, mas depois esse evangelho se abre para todos os povos e outras pessoas de todo o mundo podem ser cheias do Espírito Santo. E toda essa passagem de Joel está falando de uma geração profética. A finalidade profética que antes era de Israel, agora ela ficou exclusiva para a igreja. Você não tem mais profetas em Israel nos dias atuais. A partir desses 2000 anos de história da igreja, você não tem mais. Por quê? Porque Deus só está operando no mundo através da igreja, na questão de conteúdo profético. Então Deus levanta os seus profetas, a igreja fala com tom profético, ela fala pelo Senhor, ela é a voz de Deus aqui na terra e ela age realmente assim. Então vejam que o que Joel está dizendo é que Deus não ia ter um profeta, ele não ia levantar um profeta como Jeremias, como Ezequiel, como Elias. Mas o que Deus vai fazer é levantar a sua igreja, e ela vai ser a voz profética nessa terra. Olha o que Pedro continua dizendo. Depois, a partir do versículo 19, sobre o ponto profético, ele diz assim: mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Versículo 20: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então, começando pelo versículo 21, nesse grande e terrível dia do Senhor, é o dia que os profetas têm dito. Ele é o final aqui do período, embora o dia do Senhor possa ser chamado dessa última semana, ele é todo ligado ao dia do Senhor, mas aqui no final, principalmente, é chamado o dia do Senhor, o dia que Jesus vai voltar realmente de forma visível para todo mundo. E então, nesse período próximo do dia do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Isso quer dizer que a salvação vai ser muito abundante nesse período da volta de Jesus. Mas voltando, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, você vai ver que essa profecia de que o sol vai escurecer e a lua vai se tornar em cor de sangue, não é exatamente aquilo que as pessoas falam aqui a respeito da lua de sangue nos nossos dias e eclipse. Não é isso. Na realidade, é um evento totalmente diferente de tudo que já vimos na Terra. O sol vai escurecer. Nós não sabemos como isso vai se dar, e pela falta de luminosidade do sol, a lua vai ficar como que cor de sangue, tá? Então vai ficar assim. Os outros profetas profetizando sobre esse dia, eles falam também da mesma coisa, sobre aquele dia vai ser um dia apagado, um dia como se fosse quase noite. Por quê? Porque o sol vai ficar, as pessoas vão olhar para o sol durante o dia e ele vai estar como noite. E a lua também vai ser um susto mundial que vai acontecer, é diferente de um eclipse, tá? Até porque eclipses são regionais, geralmente, e eles são rápidos e eles não causam esse estrago no mundo inteiro, mas o que vai acontecer ali é uma coisa totalmente diferencial. E que dia é esse dentro da profecia? Esse dia equivale ao sexto selo ali do livro de Apocalipse. O sexto selo, quando for aberto, o sol se tornará escuro, ele vai se escurecer, e a lua como sangue. Então nós vemos que esse período já está aqui dentro, e possivelmente já na segunda parte da segunda semana. O que está sendo profetizado aqui, que esse agir do Espírito Santo, ele vai até o momento que posteriormente a igreja vai estar, ela vai ter sido arrebatada, e aí então já vai começar o período aqui da tribulação, tá? Período de tribulação, a igreja já não está mais na terra, ela já não é mais a voz profética aqui na terra, e realmente já saiu da frente do anticristo para que ele passe. A finalidade profética da igreja é trazer a voz de Deus no meio dos homens, fazer-se ouvir a voz de Deus no meio dos homens. Quero falar também da outra finalidade da igreja, que é a questão de ser uma geração sacerdotal. E aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro fala a respeito disso. Vós, porém, ele está falando da igreja, sois geração eleita, sacerdócio real. Então olha o sacerdócio do rei, nação santa. Nós somos feito uma nação, um povo exclusivo do Senhor, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A finalidade da igreja, então, aqui é servir como geração sacerdotal. Cada vez que nós adoramos a Deus, nós estamos oferecendo dons e sacrifícios diante de Deus. Cada vez que a igreja se reúne para adorar, cada vez que a igreja se reúne num templo ou em algum lugar e adora a Deus, ela está fazendo uma função sacerdotal, de apresentar dons e sacrifícios diante de Deus. Nós apresentamos os nossos dons e talentos, como os levitas faziam antes, com música, e os sacerdotes também, com louvor e tudo mais. Isso é uma forma de oferta a Deus. E a igreja ela tem uma finalidade também, como geração sacerdotal, de intercessão. As orações da igreja são extremamente importantes. Irmãos, a igreja precisa orar. Todo o povo de Deus precisa orar. Nós precisamos interceder pelos povos, precisamos interceder pelas nossas famílias, precisamos interceder pela nossa cidade, precisamos interceder pelo nosso país,
precisamos interceder pelo nosso presidente da República, nós precisamos interceder pelas autoridades. A igreja foi levantada com essa finalidade de ser uma geração sacerdotal e interceder também por Israel, porque oremos para que haja paz em Jerusalém, diz a palavra do Senhor. E a igreja aqui também tem a finalidade de anunciar as boas novas, de anunciar aquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Então nós vemos aqui que uma das finalidades dos sacerdotes era o ensino da nação. Então a igreja, ela recebe essa incumbência de Jesus, ali em Mateus capítulo 28, ele fala aí de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Antes, a função de ensino ficou restrita ao grupo dos sacerdotes e escribas. Agora, com a igreja, não. A igreja recebe a incumbência de ser geração profética e geração sacerdotal, aquele que vai ensinar as nações e vai fazer discípulos de todas as nações. Então, nesse quadro, como nós estamos vendo aqui, a igreja é exclusiva, isso não é de Israel, tá? E o que vai acontecer? Por que eu creio que a igreja não vai estar presente na tribulação? Temos vários motivos para isso, mas é porque o Espírito Santo que detém o anticristo, e ele opera através da igreja para fazer isso, ele vai ser tirado, e a igreja vai ser tirada junto, para que o anticristo tenha total liberdade de agir. Nesse período aqui é necessário que a igreja saia de cena, e para que a igreja saia de cena e Israel volte a entrar em cena, é necessário que a igreja então dê o espaço para que Israel reapareça no cenário, e seja ali então, se levanta então as testemunhas dentro de Israel. Israel vai ser reacordado, ele vai ser levantado novamente, despertado por Deus, e vão ter ali os missionários, e vão ter os pregadores de Israel. Deus vai começar a acionar a nação de Israel, e aí então vai ser algo totalmente diferenciado, mas nós vamos ver com mais detalhes depois. E o que eu quis mostrar nesse estudo é que a igreja é única e exclusiva, ela não se encaixa junto com Israel nesse período, porque o ministério profético e sacerdotal é exclusivo dela nesse período. Para que Israel comece a exercer a sua chamada de novo na terra, é necessário que a igreja saia de cena, porque senão ela ia apagar completamente Israel. Espero que dentro dessa palavra todos vocês tenham entendido a questão das 70 semanas de Daniel, tá bom? E a finalidade profética da igreja e sacerdotal. Deus os abençoe, queridos.